Ok. Bom, agradeço muito o convite. Adianto, porém, eu não posso me apresentar como grande erudito sobre Newman, porque se você realmente quer estudar Newman a fundo, você tem que procurar esse cara aqui, Padre Ian Kerr, em inglês, que escrevia 20 livros sobre John Henry Newman, e tem também inúmeros vídeos dele no YouTube. Não é difícil achar, mas tudo em inglês, claro. Bom, o título dessa fala é A Ideia da Universidade de Newman, mas eu vou começar com uma introdução mais geral a ele e a sua obra, e também falar um pouco sobre 2 outros livros que não vamos analisar detalhadamente, mas sem os quais seria difícil abordar os 2 livros que foram escolhidos, a saber, a Ideia da Universidade e a Gramática do Assentimento, que vai ser o assunto da próxima palestra na quarta-feira. Primeiro, uma orientação bem geral, dada por ninguém menos do que John Henry Newman mesmo, na ocasião da sua carta de aceitação do cardenalato, em 1878, ele virou cardeal sem ser ordenado, consagrado bispo. E ele escreveu o seguinte: toda a minha vida, tanto como anglicano, e como veremos, ele passou quase exatamente a metade da sua vida como anglicano, protestante, outra metade como católico. Toda a minha vida, tanto como anglicano quanto católico, foi uma única luta contra a ideia. Vamos lembrar essa noção da ideia, que vai voltar várias vezes, contra a ideia de liberalismo na religião. Liberalismo na religião. Fecha aspas. Adianto que esse não é liberalismo econômico que conhecemos hoje em dia aqui no Brasil. Também não liberalismo político, no sentido talvez norte-americano, mas um liberalismo em matéria da religião. E o que ele entendeu por isso é a razão por que ele escolheu essa caracterização de toda a sua carreira, de quase 70 anos como adulto, porque ele viu no liberalismo da época uma tentativa muito popular, muito difundida, de caracterizar a religião em geral, o cristianismo em particular, como uma expressão, uma manifestação, uma epifania exterior de estados da consciência, de sentimentos, esperanças, buscas, disposições da mente. Mais famosamente, no caso de Friedrich Schleiermacher, uma expressão do sentimento de dependência. A nossa profunda dependência de Deus é algo que você pode sentir. E sentindo isso, esse sentimento exige uma expressão, e as religiões seriam uma manifestação precisamente dessa dependência, em todas as modalidades, seja do cristianismo, seja até, pelo menos implicitamente, de outras religiões. E aquilo que impactou John Henry Newman, já como jovem, como veremos já com 15 anos de idade, como menino, a verdade. A noção da verdade como algo que também necessariamente acha um lugar central na religião. Que a religião e a verdade são para Newman e manifestaram na sua obra e também na sua vida, que a verdade, especialmente na expressão, que ele não receou usar esta expressão, que para nós hoje é uma expressão meio perigosa, meio assustador,
dogma. Ele chegou a amar dogma. Bom, temos que resgatá-lo de uma impressão que muitos vão ter quando eles ouvem isso, que ele foi, então, dogmático. Mas a noção do dogma, que trouxe tanto conforto, tanta força, tanta alegria à alma de Newman, é a noção simplesmente da verdade. Poucas verdades, não muitas verdades. Esta não é uma caracterização geral do conhecimento, longe disso. Mas uma caracterização de certos conhecimentos fundamentais, os quais podemos captar, podemos acessar, podemos dar um assentimento a essas verdades de uma forma realmente absoluta. Tanto na religião quanto na filosofia. Vamos ver como esse princípio, essa declaração dele no ano 1878 se reflete em todas as suas, não apenas todas as suas obras, e as suas obras são imensas e quase infinitas, mas são tantas variedades, tantas modalidades de expressar essa convicção de uma certa verdade que você pode afirmar com uma certeza completa. Um segundo tema que achamos em Newman, que eu vou acrescentar, ele mesmo identificou esta luta contra o relativismo, não relativismo, mas liberalismo na religião, que de facto finalmente se desemboca em relativismo. Uma segunda característica da sua obra e da sua pessoa que eu queria salientar é a busca. A busca. Embora que possuindo esta certeza, esta confiança sobre certas verdades, ele foi um buscador, foi um peregrino, estava sempre crescendo. E vamos ver isso especialmente num desses 4 livros que vamos discutir, o desenvolvimento da doutrina cristã. Eu lembro um ditado favorito meu, vem de Santo Agostinho, que eu vou salientar depois vários paralelos entre Agostinho e Newman. É realmente impressionante esses paralelos. Mas Agostinho falou: busquemos a Deus para encontrá-lo. Busquemos a Deus depois de tê-lo encontrado ou achado. Para ser buscado antes de ser achado, ele é escondido. Para ser buscado depois de ter sido achado, ele é infinito. Então vamos ver que uma característica saliente de Newman era este espírito de busca, de aprofundamento, de progresso, mesmo dentro da confiança que esses dogmas lhe trouxeram. Se formos para Birmingham para ver seu túmulo, vamos descobrir na lápide do seu túmulo, ele faleceu em 1890, o seguinte epitáfio em latim: Ex umbris et imaginibus in veritatem. Das sombras e imagens rumo à verdade. In veritatem é acusativo. Quer dizer, das sombras, das imagens, penetramos dentro do mundo da verdade, que realmente reflete bem a sua vida. Tudo bem. Sobre a sua vida, 1801 até 1890. Tantos programas de literatura do século XIX,
pensamento do século XIX passam em silêncio acima deste gigante, que pode ser chamado Senhor século XIX, Mr. 19th Century, porque vivia realmente quase todos os anos deste século. A metade, interessantemente, deste tempo, 45 anos, porque ele converteu-se ao catolicismo em 1845, com a idade mais ou menos de 44. E depois faleceu 45 anos depois, em 90. Então, é mesmo uma simetria interessante aqui. Vamos ver também que isso faz parte, sua experiência protestante, sua experiência anglicana, sua busca pela verdade, mesmo após tornar-se católico. Não foi o fim da sua caminhada, a entrada na Igreja Católica, mas o início de uma caminhada ainda mais longa. The National Institute of Newman Studies, que é o Instituto Nacional dos Estudos Newmanianos, porque esses estudos são quase tão vastos, não exatamente, mas quase tão vastos do que os estudos das obras de Agostinho. Agora tem uma base de dados de 250 mil arquivos e tem uma edição que é parcial das suas obras principais, que chega já a 31 volumes. Um gênio muito facetado, chamado por alguns até o maior teólogo cristão desde Tomás de Aquino. Isso é uma coisa de interpretação, mas pelo menos teólogos renomados usaram para fazer essa reivindicação. Então, minha apresentação hoje, como introdução, não pode ser uma pequena parcela da sua vasta obra, que eu nem cheguei perto a ler uma quarta parte dela, mas eu vou dar algumas reflexões mais pessoais, como eu reagi àquilo que eu li, e também comparando-o com um autor que eu conheço ainda melhor, que é o Chesterton, e mesmo a diferença entre os dois caras, intelectual e fisicamente, é uma expressão, eu diria, de catolicidade, de largura, de envergadura da fé. Porque você não pode imaginar duas pessoas mais diferentes do que o acadêmico recolhido Newman, que teve uma voz meio fina e quase afeminada, eles falaram, e não foi agradável de ouvir a sua voz. Mas quando ele apresentou suas homilias em Oxford, chegando com tudo escrito, apenas lendo, sem microfones na época, a capela sempre foi lotada, por causa do conteúdo, não por causa de uma retórica. Muito difícil imaginar ele fazendo um gesto até. Bom, faremos já a comparação que eu quis fazer entre ele e Agostinho. Agostinho é talvez o mais famoso convertido ao cristianismo na história da religião cristã, mas ele também é o último de uma linhagem de convertidos importantes. Primeiro século foi São Paulo, segundo século São Justino Mártir, também filósofo, que estudou todas as escolas filosóficas da Grécia até chegar finalmente ao platonismo e de lá ao cristianismo. Terceiro século, Santo Antônio do Deserto, também uma figura completamente diferente na maneira da sua conversão, foi mais fulminante. E Agostinho e Constantino, teólogo e um político, século IV. Mas Agostinho
encerra essa época de grandes, famosíssimos convertidos. E logo depois da sua morte, houve o concílio de Éfeso e 20 anos depois o concílio de Calcedônia, que fecharam, de certa forma, a reflexão teológica sobre a natureza de Cristo. Duas naturezas, uma pessoa. Se pulamos agora para Newman, nos meados do século XIX, ele foi não o último, mas o primeiro de uma grande série de convertidos até hoje. E ele está ligado não com a definição da natureza de Cristo em Éfeso e Calcedon, mas com os concílios Vaticanos I e II. Porque ele já estava vivo, e o segundo, porque ele muitas vezes é chamado o pai, o inspirador do Concílio Vaticano II. Por alguns, este seria um elogio, para outros, este seria uma crítica bastante áspera. Nós vamos ver como Newman conseguiu navegar entre esses dois perigos, esses dois extremos. Então, depois de Newman, houve Hopkins, o grande poeta, que também foi batizado por Newman, e o famoso Chesterton, Ronald Knox, Christopher Dawson, I. Watkins, e aquilo que é especialmente interessante para um acadêmico, alguém que dá aulas numa universidade, é não menos de 5 acadêmicos dons de Oxford. O grande R.C. Zener, um dos melhores comparatistas da religião, 3 filósofos, Elizabeth Anscombe, Peter Geach e William Dummett, todos no departamento de filosofia, e Evans Wentz, o mais famoso antropólogo social da Inglaterra no século passado. Todos os 5 convertidos nos anos 40 do século passado. Todos eles também aproveitando esse exemplo de John Henry Newman um século antes. Bom, também antes de começar a falar especificamente sobre os livros, quero aproveitar uma tentativa de fazer o impossível, que seria sintetizar o pensamento de Newman, que seria tão impossível quanto sintetizar o pensamento de Agostinho de novo. Os dois escreviam tanta coisa. Mas este jesuíta, se alguém podia fazer isso, vai ser um jesuíta, foi Eric Pshivara, a Newman Synthesis, que ele escrevia nos anos 30. Pshivara foi um jesuíta alemão, e ele devia ter lido quase tudo o que Newman escrevia, e colocou os trechos numa ordem sintética. E realmente é interessante o livro. Acho que ele não conseguiu realmente sintetizar, mas ele achou pelo menos um princípio de abordagem deste gênio que pode ser útil. Ele falou que ele dividiu essa coleção dos textos de Newman em 3 partes, usando preposições. Preposições, de certa forma, são as partes mais misteriosas da fala, da linguagem. Se você tem experiência em falar línguas estrangeiras, eu tenho um monte de experiência nisso, você sabe que você ouve alguém que está falando a sua língua materna, você vai notar que grande número, às vezes talvez a maior parte dos erros vão ser no uso das preposições. Por, para, de, através de, etc, etc, etc. Bom, quem entende a doutrina da Santíssima Trindade
ou conhece a De Trinitate de Santo Agostinho, vai saber o segredo dessas preposições, porque elas têm a ver com relações. Mas deixe isso para outra vez. Ele dividiu as obras de Newman, primeiro, a ida ao cristianismo, e a segunda, a convicção do cristianismo, e a terceira, a vida no cristianismo. So, to, para, of, convicção e vivendo dentro. E se você observa a vida e as obras de Newman, você vai ver isso. Que ele está sempre, não apenas situando-se dentro do cristianismo, eu já tenho tudo, já possuo a verdade. Coitados aqueles que não possuem, eu possuo. Nada disso. Ele está sempre também indo, aproximando-se do cristianismo, reconhecendo que ele é muito, muito, muito maior do que qualquer coisa que você pode colocar na sua cabeça. Um pouco como o mundo. Quando pessoas me perguntam como é que você vê o cristianismo, eu vejo o cristianismo como o mundo, como o upside down, como uma outra dimensão deste mesmo mundo. E também, pelo menos, tão grande, tão incomensurável do que o próprio mundo. Então, essa ida para sempre está presente até o último momento da sua vida, e a convicção que vamos discutir mais quando falamos sobre a gramática do assentimento. O que significa ser convicto, convencido? Se você já encontrou alguém que é convencido, muito convencido sobre algo, você sabe que este é também perigoso. Ser convencido, estou completamente certo sobre isso. A parte desses poucos dogmas, essas poucas certezas inabaláveis, também filosóficas, convicções levam facilmente a exageros, a soberba, até ao terrorismo. Mas, ao mesmo tempo, o que fazer? Temos que ter convicções. Então, ele fala sobre isso. E, finalmente, como você vive dentro do cristianismo. A terceira parte. E vamos ver que ele satisfaz todas essas três exigências de Shiva. Antes de entrar no primeiro livro, que vamos discutir rapidamente, que é a Apologia Pro Vita Sua, eu quero me endereçar a uma coisa, porque estou falando aos brasileiros, aos lusófonos. Por quê? Por que vocês devem ler o inglês? Porque tem tantos ingleses, porque tem Chesterton, e tem C.S. Lewis também, e tem Newman. Claro, você tem autores muito bons brasileiros, portugueses, mas esses são especialmente, digamos, compreensivos e muito, muito traduzidos. Estou feliz que Chesterton está sendo traduzido e também, cada vez mais, Newman. Eu passei os últimos 45 anos da minha vida falando línguas que não são minha língua materna. Então, eu tenho o direito de fazer uma apologia pela língua inglesa, porque eu não estou pregando isso absolutamente como um imperialismo inglês. Mas eu quero destacar o fato de que Deus, na sua grande providência, também sabe por que ele deixou a língua inglesa virar o que ela é hoje, que é a língua franca do mundo, a língua acadêmica também do mundo, a língua cultural mais usada. Isso não é apenas por causa do imperialismo dos britânicos, de opressão. Sempre tem pecado, sempre tem crime, por onde quer que você vê. Mas, essa é a única língua europeia que é híbrida. Tem origens latinas, francesas e latinas, e origens anglo-saxãs, ou seja, germânicas. E também uma boa contribuição dos celtas. Uma língua muito rica em vocabulário e também, de certa forma,
nos fornece uma língua que não é nem latino, nem germânico. Se fosse alemão, a língua já estaria forçado a seguir certas trilhas da língua alemã, com todas as suas forças e todas as suas fraquezas. Se fosse só francês, ou espanhol, ou português, estaríamos nas trilhas latinas. O inglês tem certa participação dos dois mundos. Acho isso interessante. E também a Inglaterra. Não vou fazer nenhuma apologia pela Inglaterra, embora que meus antepassados são todos de lá. Mas simplesmente o seguinte: Inglaterra foi o primeiro país que se separou do cristianismo tradicional no século XVI, do catolicismo, por Henrique VIII. Também a primeira nação que cometeu regicídio, que assassinou um rei, Carlos I, em 1649, bem antes de Luís XVI, durante a Revolução Francesa. Também a primeira nação que teve uma revolução, a Revolução Gloriosa, em 1688. E a nação que fundou o império mais extenso, geograficamente falando, na história do mundo. E tudo isso contribui para que esses católicos, especialmente, mas também cristãos, na Inglaterra, tenham um contexto especialmente conturbado. E para os católicos, especialmente, você tem que lembrar que o catolicismo virou legal, quer dizer, você podia ser legalmente um católico de novo apenas durante a vida de John Henry Newman. Isto foi 1828 ou 29, acho que foi 29. The Catholic Relief Act foi um ato do parlamento que fez possível a prática pública e a confissão pública do catolicismo. Coisa inacreditável agora, para nos imaginar que no início do século 28 ou 29, quando nasceu Newman, ele teria cometido um crime se ele tivesse ido para uma missa católica. Então, esse é um contexto que gera cultura, que gera teologia, que gera santidade. E acho que talvez é isso que causou tantas conversões na Inglaterra e também a conversão do Newman mesmo, que vamos analisar. Bom, os 4 livros, de muitos livros dele, que é impossível tratar qualquer um deles sem, pelo menos, olhar lateralmente aos outros. A primeira, na ordem cronológica, foi o ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina cristã. Ensaio, no sentido clássico de uma tentativa. Isso não é um ensaio no sentido literário, porque é um livro de quase 500 páginas, mas ensaio no sentido de uma tentativa, muito modestamente formulado, sobre o desenvolvimento. Vamos falar sobre isso. Depois, a ideia de uma universidade. Vamos discutir também sobre a educação, que é o tópico especial de hoje. Apologia pro vita sua, que é a sua... Não é realmente uma autobiografia. Alguém nomeou esse livro A História de um Cérebro, porque é sobre as suas ideias religiosas, mas suas ideias. Não é sobre, bom, eu nasci, depois meus pais fizeram o seguinte, depois namorei, blá, blá, blá. Nada disso. Ele está falando sobre suas ideias teológicas e a sua evolução. E o mais difícil, mas para o que ele achou o seu livro seminal, An Essay in Aid of a Grammar of Assent. Mais uma vez, um ensaio no auxílio, em prol, um ensaio em prol de uma
gramática do assentimento. Muito cuidadosamente, um pouco longamente expressada esta ideia, que é sobre a natureza de conhecimento e fé. O que é fé? Mas fazendo, durante esta discussão, uma epistemologia sobre todas as variedades do conhecimento. O que é conhecimento? Eu trabalhei provavelmente mais de 20 anos nesse texto, e é o texto que eu vou tentar decifrar um pouquinho na quarta-feira. Mas agora, vamos para a sua apologia. Por que ele escreveu esse livro? Agostinho também escrevia o que a gente chama de uma autobiografia, suas confissões. Mas as confissões de Agostinho não é uma autobiografia no sentido das autobiografias que você hoje vai ver como best-sellers no Amazon, onde alguém vai escrever sobre quão maravilhosa eles são, quão inteligente eles são, quão interessante é a sua vida. Essas são provocadas tanto as confissões quanto a apologia de circunstâncias especiais. Agostinho acabou de ser nomeado bispo e quis, porque ele teve uma vida meio colorida, meio aventureira, antes de virar cristão, e esses boatos estavam no ar, e ele quis apresentar a sua vida como foi, e mostrar que realmente ele pecou muito, mas que Deus é maior do que isso. E por isso as confissões mostram a pequeneza e a pecaminosidade de Agostinho e a grandeza de Deus juntamente. Confissões. Confessa seus pecados e confessa professadamente a sua fé, e também se apresenta na sua vida, a testemunha que ele é de um confessor. O confessor é um santo que não foi mártir, ou que trocou o sangue dos mártires pela tinta dos estudiosos. O caso de Newman foi um pouco diferente. Ele foi também quase forçado a escrever esse livro, porque um certo Charles Kingsley, um jornalista, em 1863, atacou Newman publicamente, dizendo: Father Newman informs us that truth for its own sake need not be, and on the whole ought not to be, a virtue of the Roman clergy. O Padre Newman nos informa que a verdade, por si só, não precisa ser, em geral, nem deveria ser, uma virtude do clérigo romano, católico. Não foi um ataque, não apenas um ataque pessoal contra ele, mas um ataque sobre, de novo, a noção da verdade. A noção da verdade é a sua formulação mais aguda que o dogma. E Newman escrevia uma resposta, houve uma troca de artigos, e finalmente o Kingston perguntou famosamente: What does Dr. Newman mean? O que Dr. Newman quer dizer, afinal de contas? E Newman pensou: bom, eu tenho que escrever um livro para responder tudo isso, porque não sou eu, a minha dignidade, a minha virtude, mas a fé, a verdade, a honestidade mesmas são todas em perigo. So ele publicou, foi seriado, e finalmente juntaram nesse livro, que é maravilhoso, e conta a sua vida como uma vida de ideias em evolução, em desenvolvimento, uma gramática de assentimento, uma ideia de uma universidade. Tudo isso está dentro da sua apologia. Esses 4 livros são inainanda, eles estão compenetrando um o outro. Então, vamos dar uma rápida vista da sua vida. Com 1816, com 15 anos de idade, ele teve uma experiência cristã, do cristão renascido, born again Christian. Ele virou, por causa dessa experiência, um evangélico. Ele teve uma experiência ouvindo um pastor pregando muito bem, e
ele falou o seguinte sobre esta experiência, 15 anos de idade, um garoto. Em um momento, eu aceitei os básicos do credo cristão. E eu comecei a amar o dogma cristão. Esta palavra de novo, dogma. E também ele recebeu a confiança, a certeza no seu coração que ele ia ser celibato. Que pouco estranho para um garoto de 15 anos já ter essa certeza. Mas ele teve. E vivia isso. E tentativas de vez em quando de questionar isso não tem muita credibilidade, não. Em 1817 ele foi para Oxford e Oxford virou para ele o que Paris foi para Tomás de Aquino ou Florença para Dante, uma cidade. Ele amou Oxford. Se você conhece Oxford, é uma cidade e uma universidade em uma. Você não pode separar as duas. É uma pequena cidade com a universidade espalhada por ela, com esta maravilhosa arquitetura gótica. Eu estudei também na Universidade de Chicago, que nos Estados Unidos imitou Oxford. Imitação neogótica, mas eu me lembro muito bem como eles podem impressionar um jovem. E lá ele estudou clássicos, quer dizer, literatura clássica, grega, latina, e também matemática. Nunca pegou um diploma na teologia, nem na filosofia, embora que, como falei, alguns acham ele o melhor teólogo da modernidade. Virou um fellow, um associado privilegiado do Oriel College, e conheci lá John Keble, que foi um teólogo anglicano, e ele convenceu Newman a abandonar a sua religião evangélica e virar um anglicano, de facto, anglicano mais, chamamos, anglo-católico, que é um anglicano que enfatizou a tradição e os padres antigos e uma visão menos, digamos, evangélica, menos centrada numa experiência pessoal, embora que ele tenha uma experiência com 15 anos e nunca negou isso, faz parte da complexidade da sua personalidade. E depois, ele escreveu um livro famoso no ano 1833 sobre os arianos do século IV, The Arians in the Fourth Century. Fascinante livro esse. Se você não sabe nada sobre os arianos, ele achou que os arianos mereciam um livro e também ele acabou identificando dentro do anglicanismo certas aproximações ao semi-arianismo, que foi uma tentativa de modificar o arianismo. Fascinante. Não temos tempo para falar sobre isso. No ano 1832, 33, ele fez uma viagem com um colega para o Mediterrâneo. Ficou vários meses na Europa, visitando a Itália, o sul da França, e Sicília, ficou muito doente na Sicília, e viu pela primeira vez o catolicismo mediterrâneo. E não gostou. Ele achou todos esses santos, esses terços, essas imagens, essas devoções, essas liturgias exóticas, too much, demais. E voltou depois para Inglaterra com o intuito de defender, teologicamente, uma via média entre o protestantismo, de um lado, e o catolicismo do outro. E este foi com seus associados lá no Oxford, John Keble, com o nome de Pusey, pessoas altamente cultas e interessantes, profundas, defendendo o anglicanismo, uma igreja anglicana que seja o melhor dos dois mundos. E
eles publicaram Tracts for the Times, Tratados para os Tempos, e lá você pode ler muitas coisas lindas. E durante esta época em que Newman já virou sacerdote, o clérigo anglicano, ele começou a dar essas homilias, que são ainda hoje, também para os católicos, para protestantes, para todo mundo, são belezas, não apenas de literatura, mas também de reflexão e teologia. E publicando todos esses tratados para explorar as possibilidades deste grande compromisso, esta via média. Até o ano, os tractarianos, como foram chamados, e o movimento de Oxford, que continuava mesmo após a conversão de Newman, quando ele deixou o movimento, teve três teses principais. A existência de dogma, tem algumas verdades que são realmente absolutamente confiáveis. O princípio sacramental diz que coisas materiais podem ser tipos e também instrumentos de realidades reais invisíveis. Princípio sacramental, que coisas materiais podem ser tipos, ou seja, símbolos, índices, e instrumentos de realidades imateriais, reais. Newman abraçou essas duas teses, mas também, infelizmente, a terceira, que foi que o movimento de Oxford foi contra Roma. Que nós temos ramo do cristianismo que se chama da Igreja Católica Anglicana. Lá no Oriente tem a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Ortodoxa. E lá em Roma você tem a Igreja Católica Romana. Anglicana, Romana, Oriental. Dos três ramos. Isto satisfaz uma certa busca por harmonia, então todo mundo está participando. Ele aceitou isso, por isso o elemento anti-romano, anti-católico fazia parte. Eu devia ter mencionado também, durante o seu tempo como anglicano, ele continuava com essas homilias que foram muito longas, 1 hora. E apesar da sua voz meio fraquinha e o fato que ele leu, a gente ficou por 1 hora ouvindo este cara falando. Mas, no ano 1841, ele publicou mais um tratado, número 90, e neste tratado ele discutiu o fundamento teológico do anglicanismo, que são os 39 artigos, 39 articles, que já foram desenvolvidos no século XVI, que explicam os fundamentos do autoentendimento dos anglicanos para com os católicos e também para com certos protestantes, luteranos e reformados, etc. Ele escrevia nesse Tratado 90 sobre esses artigos e sugerindo que você pode entendê-lo de uma forma que não choque com o catolicismo. E tentou trazer teologia católica e teologia anglicana juntos. Causou furor. Ele perdeu seus amigos, ele perdeu seu trabalho lá em Oxford, sua posição como professor, foi crucificado na mídia e, abalado, ele se retirou para Littlemore, que é um pequeno retiro, uma casa fora de Oxford. Passou 2-3 anos em retiro, meditação, oração, também composição de alguns textos. E durante esse tempo, nos lembramos que Jesus também, após o seu batismo, se retirou para o deserto. São Paulo, após a sua conversão, se retirou para a Arábia. Aprendemos na carta aos Gálatas. E Agostinho, após a sua
seu batismo em Milão, se retirou para Cassiacum, que é esse lugar que a gente nem sabe exatamente onde fica. Mas todo mundo se retira um pouco após um grande evento como a conversão. E ele estava passando pelos últimos passos da sua conversão intelectual. Porque, veja só, a conversão, normalmente, como a nossa vida tem um elemento cognitivo, coisas que conhecemos, que sentimos, que percebemos, que pensamos, que inferimos, que intuímos, e o nosso mundo afetivo, volitivo, coisas que nossas emoções, nossas reações, nossa tomada de posição, nossas conturbações, nossas decisões, nossas escolhas. Então, sempre o ser humano navega entre esses dois polos. São um sistema de astros, duplo astros, que estão sempre presentes. Então, em conversão, normalmente, começamos entendendo algumas coisas, passando para o desafio à nossa vontade para fazer um comprometimento e, finalmente, o comprometimento. Às vezes, as pessoas nem chegam a comprometimento. Eles sabem, eu deveria fazer isso, deveria me submeter a isso, mas eu não quero. Isso acontece suficientemente muitas vezes, né? Para fazer parte do drama humano. Mas, finalmente, ele estava no fim da sua conversão intelectual e no ano 1845 foi batizado pelo padre passionista Dominic Barberi. Foi uma conversão lenta e ele recusou a igreja anglicana, sem dúvida alguma. Mas ele não recusou essa experiência com 15 anos de idade, nem a importância de elementos da experiência protestante que faziam parte da sua formação. Ele vai, de facto, nos seus escritos, apoiar aquilo que foi aproveitado da parte dele no Concílio Vaticano quanto ao ecumenismo. Propriamente, corretamente entendido, tem suas raízes em Agostinho também, mas exige um trabalho intelectual bastante profundo. Não uma We Are the World, simplesmente um abraço e danças e superficialidade. Uma coisa que não existe em Newman é superficialidade. O cara não foi capaz realmente de... Ele teve suas fraquezas pessoais, foi muito sensitivo às vezes, teve uma certa delicadeza que irritou certas pessoas, mas ele sabia disso também. Como sabemos, os santos não são perfeitos, são simplesmente pessoas que a igreja determina que têm todas as suas faculdades indo na direção certa, sem exceção, mesmo se eles não estão na meta ainda, eles estão indo para lá. E ele teve essa capacidade. Bom, depois da sua conversão, ele sentiu a vocação sacerdotal, foi para Roma para estudar na Propaganda Fide, que é um colégio lá, com os meninos de 20, 25 anos que estavam estudando também a filosofia, porque ele teve que recuperar alguns elementos de teologia e também filosofia católicas. Infelizmente, na época, a teologia foi bastante seca, ele não gostou. Ele ganhou até uma aversão a Tomás de Aquino e a escolástica, porque naquela época houve manuais, abordagem manualística, você tem perguntas, em que a filosofia e a teologia praticamente viraram catecismos. Você tem respostas, perguntas e as respostas certas. Não? E não gostou, mas ele aceitou. E foi e recebeu a sua ordenação sacerdotal em 47. Voltou para a Inglaterra, fundou um oratório, porque ele tinha descoberto os oratorianos de Filipe Neri, São Filipe Neri, e gostou deste modelo da vida religiosa, uma vida sob regra de vida, mas sem votos. Sacerdotes vivendo juntos, mas sem votos
especiais monásticos, ou de cânones regulares, coisas assim. E tentou fundar esse oratório em Londres, não foi possível, houve vários obstáculos, e acabou fundando em Birmingham, uma cidade industrial, não a cidade mais bonita da Inglaterra. Se você for turista, provavelmente você não vai ir para Birmingham, a não ser que você é fã de Newman, porque seu oratório ainda está lá, sua biblioteca, seu quarto, todas essas são agora quase santuários desde a sua canonização. Bom, 1851, ele foi convidado a ir para Dublin, na Irlanda, e ser reitor de uma nova universidade católica. E a gente já reconheceu a sua sabedoria, a sua erudição, sua seriedade. Achava que ele seria o homem para essa tarefa. Embora que tenho que dizer também que após a sua conversão, praticamente até que ele virou cardeal, 1878, 45 até 78, ele teve muitos problemas, tanto da parte dos anglicanos, que desconfiavam dele porque ele abandonou o anglicanismo, quanto dos católicos que achavam que ele nunca realmente abandonou o anglicanismo. Ele foi quase um penetra, porque ele teve suas próprias ideias. Ele não gostou desta escolástica seca, e as pessoas suas ideias. E ele houve muita suspeita. Mas também houve reconhecimento da parte de alguns, e o bispo que convidou ele para Dublin foi lá, a universidade foi fundada, ele foi um fracasso total como administrador, não é um homem prático, também não sempre se entende bem com todo mundo, e não deu certo. Mas ele foi convidado a escrever algo, apresentar falas sobre educação, em preparação para esse programa de estudos nesta universidade vindoura, que de facto nunca virou como ele imaginou. E esta virou the idea of a university. Mas, antes disso, eu pulei em cima do quarto livro, do terceiro livro, que é o livro que ele escreveu durante a sua conversão. Este cara é tão complexo, você podia falar um ano sobre esse livro e um outro ano sobre este. Eu estou tentando fazer tudo isso em 1h30. Mas quando ele se retirou para Littlemore, após este Tratado 90 e a grande reação, a sua praticamente foi expulso da comunidade dos acadêmicos e dos clérigos, ele começou a pesquisar, já estava pesquisando por anos, como é que a igreja tem como é que a igreja anglicana, com as suas raízes na época patrística, mas hoje em dia, no Oxford Movement, eles estavam tentando consolidar isso, pulando em cima deste milênio, mais ou menos, do catolicismo, com todos esses desenvolvimentos, dessas liturgias, dessas ideias, dessas doutrinas, dessas disquisições, dessas sumas, etc., etc. E ele realmente embarcou nesta pesquisa, achando ou esperando que talvez ele ia poder provar uma vez por todas que o catolicismo realmente é cheio de invenções humanas, de imaginações fictícias, de acréscimos totalmente supérfluos e, às vezes, completamente erradas, que não tem nada a ver com o Evangelho, com a primeira igreja e com os padres gregos e latinos dos primeiros 5 ou 6 séculos. Né? Mas, ao longo da sua pesquisa, ele descobriu que não era bem assim.
que esses desenvolvimentos foram, de fato, desenvolvimentos, embora que de vez em quando, claro, a igreja exige como cada árvore saudável precisa ser podada de vez em quando, não para matá-la, mas para favorecer um crescimento orgânico, harmonioso. E ele chegou a essa conclusão, que aquilo que aconteceu foi um podar de certas ideias, mas o crescimento de outras. E o seu livro, Development of Christian, o desenvolvimento da doutrina cristã, foi um tratado que acabou mostrando que há uma vida, um organismo, usando, essa foi a época de Darwin, época também, Hegel estava no ar com a sua dialética, o próprio Marx morava em Londres, nos últimos 30 anos da sua vida. Marx faleceu em 83. Ideia interessante imaginar Newman e Marx passando um ou outro nas ruas de Londres. Plenamente possível. Mas também Marx na sua dialética, toda esta ênfase sobre movimento, sobre mudanças, sobre evolução, chegou também na mente de Newman. Mas ele falou que tem uma mudança viva que obedece a um princípio interior. E a coisa muda para ficar a mesma. Não é uma mudança para virar outro. Se eu queimar uma lenha, madeira, ele vai virar uma pilha de cinza. Esta é uma mudança que causa a produção de outra coisa. Mas se uma criança vira um adolescente, depois vira um adulto, ele está mudando. Tem muitas mudanças. Mas as mudanças são aquelas mudanças que a coisa viva faz para ficar o que é. Se você não muda, se você não muda o ar nos seus pulmões, respirando, trocando o ar, você vai morrer. Se você não muda seu sangue através da alimentação regular, você vai morrer. Se você não muda mesmo sua epidermo, sua pele tem que mudar. Mas para ficar é o mesmo. E ele descobriu esse princípio que pervade o seu ensaio sobre os desenvolvimentos orgânicos, e esta foi intelectualmente a ocasião da sua conversão. Eu quis também passar rapidamente pelas 7 marcas de uma mudança saudável, porque, claro, tem mudanças que são corrupções. Se alguém chegasse e dizer, eu sou cristão, mas eu nego, sei lá, a encarnação da segunda pessoa da Trindade em Cristo. Acho que Cristo foi só um homem muito bom, mas só um homem. Tudo bem, você pode pensar isso, mas você está corrompendo a doutrina cristã, porque você não pode se identificar, pelo menos, como cristão católico, o mainstream protestante também, com este tipo de negação. Tem limites. E os dogmas, esses famosos dogmas, voltando a esse conceito, ele entendeu. A única imagem que eu consegui descobrir que comunica isso, acho que ele usa um outro, são os meus fios na rua. Você tem meus fios na rua, ou você tem margens no rio, seja os meus fios na rua, ou as margens no rio, eles não existem para impedir o movimento, mas para promover o movimento. Graças aos meus fios, você fica na rua, você pode andar, você pode ir, você pode andar. Graças às margens do fluxo, do rio, do riacho, a água pode correr. Então, os dogmas entendidos por Newman, também nos seus desenvolvimentos, tem tanta coisa a dizer sobre isso, mas não temos tempo, são lá para promover o movimento, para promover o progresso. E por isso, ele virou
polêmico, porque tantas pessoas, especialmente após o Segundo Concílio Vaticano, dizem que nós temos nosso Newman, estamos desenvolvendo a doutrina, estamos evoluindo novas ideias. E Newman tem 7 marcas, 7 controles que você pode aplicar a qualquer um que faz esse tipo de reivindicação e descobrir rapidamente que esta funciona e aquela não. E você tem que pensar um pouco. Mas, como estamos com o tempo, alguém pode comunicar-me neste chat aqui ao lado, se eu devo continuar ou parar já para as perguntas e deixar o resto para a próxima aula, para a próxima vez. Hello, come in Rangoon. Continua mais 10 minutos. Foi o mando de Padre Mário. Eu vou obedecer. Então, vamos rapidamente passar por esses... de fato, a ideia... eu tenho que me resgatar um pouco. Espero que eu não esteja fingindo integridade aqui, porque essa... a ideia da universidade está presente em todas essas coisas. Para Newman, uma ideia, qualquer ideia, é uma coisa também viva. Não é uma pedra, nem um diamante, mas é algo que vive e que tem aspectos. Talvez nesse sentido pode dizer diamante, porque tem aspectos. E ele fala uma vez que uma ideia é comensurável com a soma total dos seus aspectos possíveis. Não há um único aspecto suficientemente profundo para escutar os conteúdos de uma ideia real. Então, se você está desenvolvendo uma ideia, a ideia vai ficar fiel ao seu conteúdo, ao seu âmago. Exatamente como você vê uma pessoa com 70 anos de idade, ainda é a pessoa mesmo, tem o mesmo DNA, o mesmo código genético, mesmo nome, mas muitas mudanças. Então, porque ele enfatizou tanto a importância desse desenvolvimento, que a gente tem que pensar, as ideias, eles vão produzir novos aspectos, apontar novas direções. Se você recusa fazer isso, você vai cair no impasse que o São João 23, ao convocar o Segundo Concílio Vaticano, ele advertiu antes, numa declaração famosa, a igreja não é um museu. Não é um museu. As verdades não são dioramas no museu, fixos uma vez por todas. Eles são vivos. E tem muita gente que tem medo disso. Tem medo disso. Cada concílio, para alguns de vocês que não são fãs do Segundo Concílio Vaticano, eu asseguro vocês, se você estudasse um pouco sobre o Primeiro Concílio Vaticano, sobre o Concílio de Trento até, e certamente Niceia, e Constantinopla, e Éfeso, e Calcedônia, todos esses concílios foram muito conturbados. Houve pessoas... O Concílio de Trento durou quase 20 anos e quase não terminou. Houve tantas discussões e tantas animosidades. Só um cardeal espanhol que conseguiu, no final, trazer dois cardeais juntos que estavam combatendo um com o outro sobre o café. Ele conseguiu um compromisso. Eles disseram, tudo bem, vamos terminar. E eles deixaram também fora da discussão a batata quente da eclesiologia. O que é a igreja? Esta é uma reação teológica moderna, como a filosofia moderna é sempre mais subjetiva, que é o conhecimento, que é o ser humano, quem sou eu. A igreja também teve que pensar isso
na presença das igrejas protestantes que estavam crescendo, se multiplicando, o que é a nossa igreja. E a gente não chegou a discutir isso no Concílio de Trento, embora que houve a necessidade. E este foi no plano para o Concílio Vaticano I. E por causa da guerra franco-prussa, que interrompeu os procedimentos, eles conseguiram falar apenas sobre 2 outros assuntos. Também, infalibilidade papal devia ter contextualizada dentro dessa discussão da natureza da igreja, do papel dos bispos, dos concílios, etc. Mas não houve tempo. E foi adiado. E só na segunda Concílio Vaticano tem a discussão disso. Foi a primeira coisa, acho, se eu me lembro bem, que foi colocado na agenda. Bom, isso temos que discutir esta vez, juntamente com um monte de outras coisas. E esta virou Lumen Gentium. Mas todos os concílios têm essa conturbação. E você acha que no Concílio de Trento, os cardeais sempre chegaram em oração, o Espírito Santo deu essas maravilhosas doutrinas, e eles simplesmente transcreveram isso, todo mundo aplaudiu. Vocês estão vivendo numa fantasia. E reações após o concílio aconteceram lá também. Mas, enfim, quando você designa Cardeal Newman como o pai do Concílio Vaticano II, normalmente as pessoas querem dizer, isso significa que ele foi progressista. Não, porque o sexto, eu vou mencionar apenas o sexto, acho aqui, o sexto dessas 7 marcas, 7 notes, 7 notas, para garantir que um desenvolvimento seja ortodoxo, seja saudável, seja vivo, que não vai corromper, não vai causar morte, mas vai causar crescimento. O sexto diz a ação conservativa sobre o passado. Nós diríamos hoje, depois do Papa Bento, contra uma hermenêutica da ruptura, uma hermenêutica da continuação. Mas a ação conservativa sobre o passado, ou seja, você formula a doutrina de uma linguagem um pouco diferente, ele tem que resgatar o conteúdo já definido no passado, não pode excluí-lo. E tem mais 6, mas a finalidade dessa fala é encorajar vocês de ler aquilo que você pode achar. Já tem uma tradução portuguesa recente da Ideia da Universidade, pela editora Ecclesia, eu já vi. Não vi, mas eu vi mencionado. E espero que seja mais. E também um bom estímulo para aprender inglês e ler no original. Embora que Newman, o inglês dele é um inglês muito rico. As frases, às vezes, são um parágrafo. Mas você segue. Ele tece uma série de pensamentos, de conhecimentos, todos são ligados, e você está acompanhando ele a ver, como eu mencionei, que cada ideia tem um número quase infinito de aspectos. Ele ajuda você a ver algumas delas. Bom, posso já responder as perguntas? Eu já estou vendo 5 perguntas lá. Quais filósofos que mais influenciaram o pensamento de Newton? Tássio? Bom, sobretudo, a parte esses anglicanos que eu mencionei, especialmente Keble, John Keble, acho que o nome é John, foram 3 grupos de pensadores: os padres e os padres. Quando você fala sobre o ressourcement nos meados do século passado, ou a nouvelle teologia nesta designação mais negativa no início, todos esses estudiosos como de Lubac, o próprio Ratzinger, Jean Danielou, Hans Urs von Balthasar,
todos eles estavam seguindo esse mesmo exemplo de Newman, de voltar para os padres gregos e os padres latinos. E Newman leu nessas fontes. Ele não gostou dos escolásticos. E seja dito de passagem, ele também faleceu em 1890, como sabemos, e a encíclica de Leão XIII, o qual criou ele cardeal em 79, de fato, foi no ano mesmo da sua criação como cardeal que o Leão XIII publicou o Aeterni Patris, que é a encíclica que introduziu Tomás de Aquino como regra, regra principal para a teologia e filosofia nos seminários e nas universidades católicas. E Newman já era muito velho, ele não pegou essa virada escolástica que ia ter tantas consequências no século depois. Sim, ele não teve influência da parte de Tomás de Aquino, da parte dos escolásticos, da segunda escolástica, século XVI, XVII. Que eu saiba, ele não leu muito dos idealistas alemães, Hegel, Schelling. Com certeza ele leu Schleiermacher, porque ele criticou Schleiermacher, mas foram os padres. O senhor já encontrou alguma crítica protestante ao pensamento de Newman? E sim, o que acha dela? Newman é vulnerável a ser criticado por protestantes e também por católicos. Ele foi criticado por todo mundo. E quando você for criticado por todo mundo, provavelmente você está dizendo uma coisa certa. Se você está sendo criticado apenas por essas pessoas aqui, provavelmente você tem um desequilíbrio. Mas, como Chesterton falou, um poste tem só uma maneira para o poste ser reto, mas tem um número infinito de maneiras para ele não ser reto. Né? Então, quem está sendo, ele foi criticado pelos conservadores, porque ele criticou certas coisas, também a infalibilidade papal, ele vacilou, ele achou o princípio bom, mas talvez não o momento certo para defini-lo. Depois ele mudou de opinião e isso irritou alguns conservadores. E os liberais não gostavam dele neste sexto ponto das notas para desenvolvimento. Achava que ele estava realmente indo um movimento retrógrado. E, de fato, ele estava no centro. E você lê seus textos, mesmo os textos que ele escreveu como protestante. São textos maravilhosos. E são muito usados, muito vendidos em livrarias católicas. As suas Parochial and Plain Sermons, em coleção de sermões. Esses sermões de 1 hora que ele apresentou como anglicano. Porque a sua mente já estava indo além de onde a sua vontade podia ir. Ok. Ok, então, enquanto o padre Lee se prepare ali, eu já faço, então, as perguntas que foram feitas. Algumas, aliás, o senhor já começou a responder. Teve aquela pergunta do Tássio, perguntando quais os filósofos que mais influenciaram o pensamento de Newman. O Saulo Fernandes Brito, que acho que é aluno do senhor aí na UNB, colega, ele também fez uma pergunta parecida, creio que já tem respondido, perguntando também quais foram os filósofos que auxiliaram no desenvolvimento, portanto, Saulo e o Tássio, mas aqui também tem a pergunta do Juliano Bauer. Ele estuda filosofia na Faculdade de São Luís
em Brusque, Santa Catarina, e quer saber quais os principais pontos de Newman, ou em Newman, que foram influenciados por Chesterton, principalmente em seus escritos, ou seja, quais foram as influências de Chesterton em Newman. Essa é uma pergunta. E depois eu posso fazer outras, se o senhor quer que responda uma de cada vez. Eu imagino que ele quer dizer o inverso, porque Chesterton nasceu em 1874 e Chesterton não conhecia Newman. A influência de Newman sobre Chesterton, isso a gente pode perguntar, mas a influência de Chesterton sobre Newman, impossível. Ok, então pode ser que tenha sido inverso, se o senhor puder dizer então, nessa inversão. Eu ouvi o padre Ian Kerr, alguém fez a mesma pergunta para ele uma vez, e tem referências de Chesterton a Newman, e ele mencionou, eu não conheço essas referências pessoalmente, mas ele falou que pelo caráter, pela característica da pergunta, ou da observação que Chesterton fez sobre Newman, revelou para Ian Kerr que Chesterton claramente tinha estudado bastante. Ele leu muito Newman. Mas a abordagem deles é tão diferente, porque Newman é extremamente... always has the long view. Ele está escrevendo algo cuidadosamente para chegar a certa conclusão. E Chesterton é acompanhado por essas intuições fulminantes e é um estilo completamente diferente. Chesterton não é um estilista especialmente marcado em inglês. Alguém acusou Chesterton de ter usado todos os pontos vírgulas na língua inglesa, que não sobrou nada para os outros autores, porque sempre usou ponto vírgula, ponto vírgula, ponto vírgula, ponto vírgula. Mas você lê Chesterton, você não lê ele para desfrutar, para curtir o fluxo da sua prosa, e você faz isso com Newman, absolutamente. Mesmo se ele estivesse falando besteira, você iria ouvir sempre pela música da sua prosa. Ele foi prosador, um dos melhores prosadores da língua inglesa. Chesterton não. Quem conhecia Newman, talvez pessoalmente, foi o amigo de Chesterton, Hilaire Belloc. Hilaire Belloc foi um aluno, acho, na escola em que Newman deu aulas, mas acho que não houve contato significativo entre eles. Infelizmente, muito pouco a dizer sobre isso. Ok, tudo bem, obrigado, padre. Aproveito aqui a oportunidade para agradecer e, ao mesmo tempo, saudar o reitor da Pontifícia Universidade Católica, professor Volmir Amado, que está também nos acompanhando. Muito obrigado, saudações ao Senhor, e continuemos, então, nessa nossa jornada, e de modo particular agora, conhecendo um pouco mais sobre este grande homem, o Newman, São Newman. Padre Scott, tem aqui mais algumas outras perguntas. Por exemplo, o Arlito Ferlan Correia da Silva. Ele pergunta qual foi ou quais foram as maiores contribuições de Newman na teologia, isso no âmbito teológico, para que pudesse ser considerado como um dos maiores depois de Tomás de Aquino. Talvez uma outra pergunta próxima a essa, e aí o senhor já pode, de repente, também já responder conjuntamente, é da Patrícia de Aquino. Ela diz que, tendo Newman um pouco como referência, esses autores, como Agostinho, Santo Tomás e outros, o seu pensamento, ele é baseado nestes, ou também há uma contribuição a partir dos filósofos e teólogos contemporâneos? Essa é a pergunta da Patrícia de Aquino. Pode ser que seja respondido duplamente. Bom, ele quer saber se Newman foi influenciado por teólogos contemporâneos a ele? Autores contemporâneos de filosofia e de teologia. As respostas dele para o tempo de então, para o tempo contemporâneo de Newman,
partia ou tinha alguma contribuição também de outros autores contemporâneos ou somente de Santo Tomás, de Santo Agostinho, esses que o senhor já fez referência? Sim, mas, de novo, São Tomás, muito pouco, por causa desta sua experiência negativa com a escolástica manualística. Mas Agostinho, muito. E também, ele, nesse livro que ele escreveu sobre os arianos, ele leu tudo que foi escrito naquela época, dos arianos mesmos e da igreja, dos teólogos ortodoxos. A sua erudição é profundamente arraigada na patrística. Ok. E eu não conheço, também não conheço ele o suficiente para indicar outros teólogos da época que talvez tenham influência, a não ser os seus colegas do movimento de Oxford, porque ele tentou continuar sendo amigos deles, mas ele foi bastante rejeitado. E apenas quando ele já estava com 80 e tantos anos, ele teve uma reunião com esses colegas também muito velhos, e eles tinham uma certa reconciliação, mas o anglicanismo e o catolicismo ficaram bastante longe um do outro. Não houve uma... Newman mesmo não viu a possibilidade de uma reunião, pelo menos não no tempo do século XIX. Ok, obrigado. Bem, uma outra pergunta que tenho aqui. O senhor do Israel Mendes, o senhor poderia citar algum autor brasileiro que tenha sido influenciado por Newman? De repente, algum escritor, algum texto? Talvez eu tenho certeza que Lima Vaz, Padre Vaz, conhecia Newman bastante bem. Eu tenho várias, na minha modesta opinião, o Lima Vaz é o filósofo brasileiro de mais profundeza, de mais conhecimento da tradição pré-moderna e também uma profunda conhecedor da filosofia moderna também. Provavelmente ele, mas eu tenho seus livros aqui, eu teria que olhar no índice, mas eu sugiro que você dê uma olhada no livro de Cláudio Lima Vaz, porque todos os seus livros, eu acho que tem índices remissivos, porque ele tem notas de rodapé que são enormes, e com certeza ele leu inglês. Mas Newman levou um tempo para realmente entrar na conversa. Ele tem centros, Newman Centers, no mundo inglês, que são muito comuns, como centros católicos na universidades especialmente. E isso começou a propagar mais o seu pensamento, mas o seu pensamento é complexo. Voltando a essa pergunta anterior, quais são as suas contribuições à teologia atual? Eu diria, pelo menos, a noção do desenvolvimento mesmo, um desenvolvimento que ele desenvolveu de uma forma muito pormenorizada no livro, e também a sua defesa, eu diria, da noção da verdade, do dogma, no sentido proposicional. Você ouve de vez em quando pessoas que não conhecem a teologia muito bem dizendo que o cristianismo não tem nada a ver com proposições, com verdades colocadas em termos de sujeito e predicado e conclusões. Ele é um encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor. Este encontro é vivo, é imediato, é pessoal. Claro, é pessoal, mas Newman rejeitou completamente essa redução do conteúdo da doutrina cristã a apenas a transmissão de uma mensagem, um querigma. Claro que começou assim, mas se desenvolveu. Aquilo que os bispos e os papas subsequentes receberam não foi uma
Claro, não foi um livro, também Nosso Senhor não deu a cada um dos apóstolos um Novo Testamento com sua autógrafa, porque não existia ainda. Mas se desenvolveu depois. Mesmo o Novo Testamento é um desenvolvimento. São Paulo, inegavelmente. E a formulação proposicional dessas verdades faz parte. Esta é a noção mesmo de dogma que Newman elogiou tanto, tanto, tanto. Ele também falou, ninguém deu seu nome, desculpa, ninguém deu sua vida por uma proposição. Ele também reconheceu os limites disso. Claro que não são proposições, mas também proposições. Reduções são sempre... E outra contribuição é a análise da fé, do ato da fé, na gramática do assentimento, que vamos tentar enuclear um pouco da próxima vez, porque é tão profundo esse livro e abre tantas perspectivas sobre o que é conhecimento, também conhecimento proposicional, intuição, inferência, analogia e também testemunho. Então, todas essas coisas. A convergência de evidências que cria aquilo que ele chama o sentido ilativo. Mas eu não vou explicar isso agora. Ok, muito bem, Padre Scott. Mais uma vez agradecemos a todos que estão nos acompanhando. Agora sim, o Padre Eli já está conosco, já está na sala, e irei passar a palavra a ele. Padre Eli é do Clero de Anápolis, Eli Ferreira, também professor aqui do Instituto Santa Cruz e possivelmente da PUC Goiás, curso de Teologia. Padre Eli, bem-vindo, passo a palavra ao senhor. Olá, Padre Mário. Olá, Padre Scott. É um prazer imenso revê-lo. Uma alegria, estou acompanhando esta apresentação desde o início. Há alguns meses, quando deliberávamos sobre a semana acadêmica, a sugestão de tema, autores e conferencistas, então sugeri, naquele momento não era ainda canonizado o Newman, Newman e o seu pensamento, e sugeri o seu nome, e estou também muito agradecido de ter aceito vir dar essa grande contribuição. Eu ouvi pela primeira vez sobre John Henry Newman, Padre Scott, nas suas aulas de filosofia, no Instituto Sapientia, em Anápolis. Eu fiz os 2 anos de filosofia com o senhor, algumas disciplinas, e numa daquelas suas aulas, o senhor nos apresentou o ensaio, o desenvolvimento da doutrina cristã. Desde então, tem sido uma referência essa obra para mim. Eu tenho adquirido essas outras traduções, tive a oportunidade de passar uma jornada em Oxford, onde visitei alguns lugares, e na minha tese de doutorado pude visitar alguns temas do Newman, trabalhando o conceito de religião, Schleiermacher, com essa ideia de sentimento que Newman vai refutar e tudo. Mas para aproveitar aqui o tempo, Padre Scott, eu queria também dizer que na minha tese de doutorado, um dia quero fazer chegar às suas mãos, eu dediquei ao senhor como agradecimento pelas aulas de filosofia que me acompanham até hoje, a sua página, os seus posts, eu frequento quase que semanalmente, trago para os meus alunos de teologia, seja na PUC, seja aqui em Anápolis, as suas contribuições maravilhosas. Também o conceito de religião, trabalhei aqui a partir de um artigo que o senhor escreveu. Eu queria colocar apenas um comentário que, lá naquelas aulas de filosofia, o senhor comentou da frase que foi marcante para o John Henry Newman, que foi aquela frase de Santo Agostinho, quando ele fala que o orbe católico tem segurança no juízo, securus iudicat orbis terrarum, é decisiva para o passo para o catolicismo. E depois disso, qual é a avaliação que o senhor faz do papel do Ratzinger, Bento XVI, para que Newman se tornasse, assim,
tão conhecido, suscitando tanto interesse. Obrigado, Padre Scott. Sim. Securas judicat orbis terrarum. Sim, eu não comentei isso quando não estava em Littlemore, nesse preparo para a sua conversão final. Ele estava lendo precisamente Agostinho, esta frase que usa Agostinho, falando sobre a catolicidade. Até eu escrevi um post sobre isso há um ano. Exato. Que ser católico, ser total, ser completo, ser universal, não significa, no meu entendimento, mas eu me deixo corrigir por qualquer bispo ou papa que quer disputar isso, mas não significa, sobretudo, que a igreja já tem toda a verdade. Claro que tem todas as verdades de salvação, sim, mas a sua catolicidade consta no fato que ele é aberto a toda a verdade e tem a capacidade, por causa desses dogmas, de ordenar a verdade. E o problema com ilusão e desvios e heresias e tudo isso não é falsidade. Falsidade não tem força nenhuma, mas é verdade. Mas verdade desordenada. E você vai qualquer heresia, qualquer seita, e você tem tantas verdades lá, esse cara fala maravilhosamente sobre isso, sobre aquilo, tudo bem. Mas vamos testar se as coisas estejam ordenadas, segundo a maior verdade. E a maior verdade, pelo menos para um cristão, é a teologia. De fato, tem a verdade e a sabedoria filosófica, tem a verdade e sabedoria teológica, e tem a verdade e sabedoria mística, que são os dons do Espírito Santo, e essa hierarquia tem que ser respeitada. E especialmente a sabedoria como dom do Espírito Santo, Tomás de Aquino associa essa com a virtude, não da fé, mas da caridade. Que a caridade é aquilo que abre o olho para ver a totalidade, para ver as coisas realmente nas suas conexões. E securos judicat orbis terrarum parece uma frase meio banal para nós, mas isto foi, foi aquilo que despertou o último comprometimento de Newman para aceitar o batismo católico. Por quê? Porque aquilo que estava, digamos, delimitando e tirando para baixo o anglicanismo, são duas coisas. Temporalmente, cronologicamente, essa absolutização da igreja primitiva. Tudo é lá. E se você não está repetindo aquilo que foi dito lá, você está poluindo essa fonte original. E ignorando toda esta imensidade da Idade Média, e até hoje temos que dizer, até na teologia moderna, incluindo Newman. Eu incluiria Hans Urs von Balthasar, que é o teólogo favorito de João Paulo II e também muito, muito elogiado por a Papa Ratzinger também. E a segunda coisa, que é a igreja anglicana, este ramo, como eles quiseram, o ramo anglicano, o ramo latino e o ramo oriental, isso não faz muito sentido, porque a igreja, esse testemunho do povo, ele escreveu um pequeno tratado uma vez que também foi super polêmico, sobre a consulta dos laicos. Quando a consulta feita pela igreja dos laicos, o que o povo de Deus está achando sobre um assunto. E foi os conservadores católicos, ele já foi católico. Você não pode falar isso, porque a verdade vem de cima, pelo Papa, pelos concílios. Ele falou, não só. O sensus fidelium é algo também que é uma medida, não é única, mas uma medida, ele defendeu isso também. Então, essa universalidade, catolicidade, temporal, toda a história da igreja, e geográfica, toda o orbis.
como hoje em dia temos que ter sensibilidade também para a África, para a Ásia, para as pessoas que estão ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Muito obrigado. Não sei se eu respondi as Ok. Agradeço imensamente, Padre Scott, e depois se pode fazer oportunamente aquilo que percebe na contribuição do Ratzinger para torná-lo assim. Bom, eu não sou grande conhecedor do Papa Bento, mas eu uso o primeiro volume da sua vida, Jesus of Nazareth, como leitura espiritual. Quero ainda comprar o segundo ou terceiro volume. Eu acho como a teologia do corpo foi a grande contribuição, talvez teológica, de São João Paulo II. Todo mundo tem suas opiniões, tem certas coisas que ele fez, que não fez. Nenhum Papa é perfeito. Impossível até ser perfeito. Né? Mas essa foi uma contribuição realmente nova, no sentido que estava encarando o mistério do matrimônio e do sexo de uma forma que nunca foi feita exatamente assim, mas que está completamente, se enquadra dentro da doutrina como um desenvolvimento. E da parte do Papa Bento, acho que é a sua vida de Jesus que seria a sua contribuição principal, porque ele enfrenta todos os frutos da crítica moderna, crítica histórica, crítica literária, o criticismo da Formgeschichte, todas as coisas que foram muito exageradamente usadas no início e depois foram completamente rejeitados por outros. Né? Então, o momento chegou para alguém com a inteligência dele, a humildade dele, bom, tem certas coisas boas, certas coisas que temos que rejeitar, mas a essência fica o mesmo. Eu admiro este Papa tanto, porque eu estava na Alemanha quando ele foi chamado de Regensburg, onde foi professor. Ele adorou ser professor. Eu adoro ser professor, entendo isso. E ele foi chamado para ser bispo de Munique. E não só ele, eu, bispo, mas a mídia foi cheia de críticas. Eles estão enviando o professor para isso vai ser desastroso. E pouco depois ele acabou sendo chamado por Paulo VI, ele conseguiu resistir. E depois João Paulo II chamou ele para ser prefeito da congregação. E este cargo você não pôde facilmente resistir. E ele acabou indo lá 25 anos como prefeito. E depois ele planejou a sua aposentadoria. Ele ia ficar no Vaticano, mas como bibliotecário. Porque ele é um intelectual, acadêmico, ele quer voltar para os livros. Depois para o Papa. Então, nada disso foi... se você escreve como jovem o plano da minha vida, minhas ambições, etc., nada disso. E ele aceitou isso com humildade. Esse é um testemunho, como falou o homem Newman, o homem Agostinho e o homem Papa Bento, eles são mais importantes até do que aquilo que eles ensinaram, porque a sua vida mesma fala. Tem essa consistência entre a fala e a vida. Isso quase é a fórmula para a santidade. Certo. Muito obrigado, Padre Eli, mais uma vez. Muito obrigado. De fato, o senhor colaborou para que eu entrasse em contato com o Padre Scott. Muito obrigado por essa mediação. Sempre bem-vindo entre nós. Obrigado, Padre Mário. Ok. Obrigado, Padre Sim. E demais, aqueles que nos acompanham, todos, nós já estamos chegando no final de nossa live, de nossa transmissão desta noite. Claro, muito enriquecidos por tudo que o senhor partilhou conosco. E aqui abaixo está passando aqui está rolando aqui o site do senhor, no qual o senhor partilha vários conhecimentos, como o senhor disse. E alguns que perguntaram também, posso dizer agora,
O senhor tem algumas publicações, como, por exemplo, um sobre o pensamento de Chesterton, que foi publicado nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, outro sobre o filósofo inglês Bernard Kelly, e tem aí outros ensaios, outros livros em preparação, tanto de filosofia quanto de teologia. Na quarta-feira, se for o caso, o senhor também poderá dizer alguma coisa sobre estas publicações do senhor. Quarta-feira nós nos encontraremos, mais uma vez, o senhor estará lá conosco. E o que digo ainda, agradeço a todos que nos acompanharam, agradecemos muito ao Padre Scott mais uma vez.